Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos iniciando um novo mês do ano civil, o mês de fevereiro, e nesse mês de fevereiro nós também iremos concluir esse tempo comum que vai entre Natal e Quaresma, porque nesse mês que ora iniciamos, teremos a oportunidade também de iniciar a Quaresma e, consequentemente, também a campanha da fraternidade. Mas antes disso, nós temos ainda a palavra de Deus que nesses domingos que antecedem a Quaresma e que sucedem depois do tempo do Natal, vai ser essa apresentação do início da pregação de Jesus, anunciando o reino e começando e mostrando o caminho que ele quer caminhar, quer traçar para todos nós vivemos essa igreja que o segue e que o anuncia. Nós estamos nesse quinto domingo do tempo comum, né? E a liturgia da palavra de Deus nos indica alguns caminhos. Aqui no Evangelho de segundo Marcos, que é o ano B, ano de São Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 59, nos conta vários episódios de Jesus que têm muito a ver conosco. Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. Primeira coisa, a igreja em saída. A sinagoga, o lugar do encontro com Deus, do culto. Jesus sai da sinagoga, lugar da oração, para ir à casa de Pedro e de Tiago. Ou seja, acaba justamente de dar esse passo, né? Onde vai? Na casa de Simão e André, para estar ali e vai curar a sogra de Pedro. Ou seja, a igreja em saída que vai ao encontro das pessoas, vai às casas. Aquilo que o documento de Aparecida fala da missão permanente e que o Papa Francisco recorda sempre da igreja em saída. Portanto, além de termos o lugar da oração, o lugar da reflexão, somos chamados também a ir ao encontro do outro. Depois disso, além dessa saída da sinagoga, quando chega na casa de Simão e André, a sogra de Simão estava de cama com febre. E logo eles contaram para Jesus. Parece aqui justamente essa realidade de encontrar as pessoas que sofrem pelo caminho, pela vida. E isso, para o apóstolo, para o evangelista, para o discípulo de Jesus, logo se preocupa com o outro. E nesse sentido, meus irmãos e irmãs, a leitura primeira do livro de Jó nos fala um pouco dessa situação. Jó, sabendo um pouco da sua história, que tendo de tudo, acabou perdendo tudo e acabou sendo acusado de ser muito errado, quando na verdade não era assim. Ele tem uma palavra nessa leitura primeira, Jó 7, 1 a 4 e 6 a 7, de bastante desanimado. Não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como os dias de um mercenário? Como um escravo suspira pela sombra, como um assalariado aguarda a sua paga, assim tive por ganho um mês de decepção, e couberam-me noites de sofrimento. Se me deito, penso, quando poderei levantar-me? E ao amanhecer espero novamente a tarde, e me enche de sofrimentos até o anoitecer. Assim vai Jó na sua lamentação. Eu creio que nós encontramos muitas situações assim, de doença, de problemas financeiros, econômicos, familiares, desunião, dificuldades, mais diversos. Muita gente machucada, muita gente ferida. Né? Jó é um pouco aquele que perdeu tudo, que não entende o que está acontecendo com a sua própria vida e se coloca orando diante do Senhor, tentando encontrar caminhos de luz para a sua situação. A igreja é chamada a fazer como Jesus faz. Aparece no Evangelho. Sair e ir ao encontro da pessoa na sua casa. E ali, como aconteceu com Jesus, diante da sogra de Pedro, o que foi que Jesus fez? Jesus a curou. É isso que fala o Evangelho. O Evangelho, depois de falar que Jesus vai ali, depois de contarem como é que estava a sogra de Pedro, né? Então Jesus se aproximou, segurou a sua mão e ajudou a levantar-se. Então, a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Ou seja, aparece com clareza, Jesus vai, escuta
o sofrimento, a doença, a dificuldade, a toma pela mão e ela começa a servi-los. Aqui tem vários aspectos. De um lado, a ressurreição, o sair da vida velha, do pecado, da doença, do mal, para ressuscitar numa vida nova, para poder ver uma vida de homem e mulher novos. Porém, tem mais uma coisa. Quem experimenta essa graça da cura, de uma vida nova, logo se torna também um apóstolo. O que a sogra de Pedro começou a fazer? Ela logo passou a servi-los. Ou seja, uma vez que experimenta a cura, ela passa a se colocar a serviço uns dos outros. Aliás, é um pouco isso também que fala a segunda leitura, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que depois, justamente, que nós ouvimos a semana passada, da cura do homem que tinha espírito mau, né? Paulo vai dizer, pregar o evangelho não é para mim um motivo de glória, antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ou seja, quem experimentou uma nova vida, não tem como não anunciar esse evangelho aos irmãos e irmãs. E na comparação com a sogra de Pedro, que uma vez curada se coloca a serviço, nós vemos também que cada um de nós somos chamados, mesmo que nós encontramos o Senhor, encontramos a Cristo, não temos como viver senão anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho a toda criatura. Nesse ano do laicato que nós vivemos, cristãos leigos e leigas, sujeitos da igreja em saída, né, e construindo o reino, como sal da terra e luz do mundo, também está dentro desse mesmo esquema, dentro da mesma situação. Ou seja, o leigo presente no mundo, chamado de estar presente na igreja em saída, mas construindo o reino de Deus e testemunhando justamente Cristo Jesus, levando a cura, a salvação, a luz para tantas pessoas, como entrando nas casas das pessoas, como foi o caso de Jesus na casa de Pedro, né, e André, e ali justamente curando a sogra de Pedro. Né, e que, como consequência, ela passa a servir, a se colocar a serviço. Ou seja, nós também somos chamados pela experiência de estarmos com o Senhor a nos colocar a serviço uns dos outros. Mas o Evangelho continua, meus irmãos e irmãs, que ao acontecer isso, à tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios, e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Né? Portanto, uma vez acontecido um sinal, logo aparecem tantas outras pessoas necessitadas também de libertação e de vida nova. É bem por aí, uma vez que realmente nós pregamos o Evangelho, anunciamos a vida, vamos às casas, vivemos também na vida, no lugar de oração, como a sinagoga, e vamos às casas, nós vemos, meus irmãos e irmãs, que as pessoas que têm essa necessidade dessa nova vida vão procurar aqueles que hoje são sinais de Cristo, aqueles que fazem e anunciar com toda a autoridade Jesus Cristo, nosso Senhor, hoje, nesse mundo de hoje. Portanto, logo ao pôr do sol, ali se juntou a cidade inteira e mais os doentes, os necessitados, que encontravam e viam em Jesus Cristo aquele que podia trazer uma nova vida e uma salvação para eles. Para todos nós também é um sinal fortíssimo de como nós somos chamados a caminhar, a andar no dia a dia da nossa vida. Uma vez que existam os sinais, logo se aproximam as pessoas que querem experimentar essa mesma vida. Depois, é claro, ao se aproximar por uma razão, somos chamados também a evangelizar aqueles que se aproximam para buscar essa nova vida, para dizer que essa nova vida vem por Jesus Cristo, nosso Senhor. E continua ainda o Evangelho, não é? Continua o Evangelho. Jesus curou muitas pessoas, diversas doenças, expulsou muitos demônios, e de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Portanto, a força do Cristo era também se colocar em oração, falando com o Pai. Não só viver esses momentos de evangelização, de atendimento do povo, mas ao mesmo tempo também de ter esse tempo de oração. Nós perdemos muitas vezes isso, fazemos da nossa vida um ativismo, esquecemos de ter esse tempo também de colocar nossa vida diante de Deus.
e no meio de tudo aquilo que estava acontecendo, Jesus passa esse tempo de oração diante do Pai, falando, evidentemente, daquilo que estava acontecendo e escutando a voz do Pai no seu coração, na sua vida. Exemplo para nós, somos chamados assim, viver também com todo o nosso coração. Ainda o Evangelho continua, que Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus e quando o encontraram, disseram, todos estão te procurando. E Jesus respondeu, vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza, devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Ou seja, depois de ver todas as pessoas que chegavam, de ter anunciado a boa notícia, de ter levado as pessoas a uma nova vida, agora é necessário que depois do tempo de oração, de colocar diante de Deus, que continuasse a vida itinerante, de procurar outras situações de necessidade para pregar o Evangelho a toda criatura. E é bem que foi para isso que eu vim. Então Jesus sai justamente da sinagoga, vai à casa de Simão, cura a sogra de Pedro, ao mesmo tempo a toda a população que veio tem uma palavra de salvação e que também vai levando uma nova vida e a cura, e ao mesmo tempo logo aberto para continuar sua viagem, sua itinerância, pregando o Evangelho a todas as pessoas. Foi para isso que eu vim. É para nós, meus irmãos e irmãs, essa ocasião também. E a carta de São Paulo aos Coríntios lembra bem isso, ou seja, dessa itinerância, dessa preocupação com a pregação. Não é? Em que consiste o meu salário, diz aqui Paulo, em pregar o Evangelho, oferecendo-o de graça, sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os fracos eu me fiz fraco, para ganhar os fracos. Com todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho eu faço tudo para ter parte nele. Portanto, Paulo lembra dessa ai de mim se eu não evangelizar, e ao mesmo tempo me fiz um com os outros para que as pessoas tenham vida e a tenham em abundância, em plenitude. É nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, que a palavra de Deus desse final de semana, né, já chegando quase no finalzinho desse tempo comum antes da Quaresma, o Senhor nos impulsiona a isso. Sermos uma igreja em saída, ao mesmo tempo que vai às casas e leva uma vida nova às pessoas, fazer discípulos que começam também a anunciar o Evangelho e a servir os irmãos e irmãs, e ao mesmo tempo não esquecer da vida espiritual, da vida de oração, e ter essa vida itinerante de pregação do Evangelho. E lembrando que não temos outro jeito de ver, não ser pregando o Evangelho, ai de mim se eu não evangelizar, e ao mesmo tempo que eu posso fazer isso com toda a gratuidade, disponibilidade, generosidade, fazendo-me um com os outros, um com todos. E diante da uma realidade de sofrimento, de desânimo, muita depressão que existe na sociedade, como lembra um pouco a leitura primeira do livro de Jó. Uma palavra belíssima desse final de semana, em que nós somos chamados a todos que sofrem, que estão machucados, todos nós, enquanto igreja, além de escutarmos a palavra de Deus, somos chamados a ensinar dessa igreja em saída, que vai ao encontro do outro. E isso é dentro do tema e do lema do ano do laicato, né? É realmente tudo bem claro para nós. Sermos sujeitos, né, da igreja em saída, né, construindo o reino e sendo o sal da terra e luz do mundo. Que a palavra de Deus esse domingo nos ajude, esse entusiasmo evangelizador, nós darmos continuidade àquilo que Cristo fez e quer continuar fazendo no meio de nós, através dos cristãos, através da igreja, né, sendo anúncio de uma boa notícia para todos que sofrem e passam pela dificuldade. Uma igreja em saída, numa evangelização permanente, somos chamados assim a proclamar e assim viver, levando esse mundo a ser novo, no meio de tantas depressões, cansaço, dificuldades, doenças, machucados, feridas, anunciar o reino de Deus, que dá sentido à nossa vida, a toda a nossa história e nos faz novos cada vez mais. Caríssimos amigos e irmãos, eis essa oportunidade. Indo à missa nesse final de semana, escute com atenção a palavra de Deus, acolha a operação do Espírito Santo, aquilo que o Senhor está dizendo a cada um de vocês, deixe conduzir para essa palavra que alimenta a nossa vida e o nosso coração e nos impulsiona para a missão evangelizadora.
nesses domingos, entre o Natal e a Quaresma, quando se apresenta, Jesus começa a se apresentar e ter suas primeiras missões, é um incentivo para que nós também assim o façamos, cada vez mais animados a evangelizar, cada vez mais animados a proclamar a boa notícia a todos, cada vez mais disponíveis para que a ação do Espírito Santo faça maravilhas em nossa vida, é através de nós também para os irmãos e irmãs. É essa oportunidade, meus irmãos e irmãs, que ela se abre para nós e que nós somos chamados a viver intensamente, a acolher e anunciar essa boa notícia. Tenham todos um feliz final de semana, um bom domingo, dia do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.